Oi, pessoas de Deus, pessoas de Jesus, Yeshua é a nossa salvação, amém? Hoje ainda é 7/7, de 2020 e terminei hoje minha leitura de Gênesis. Estou muito feliz, muito bom ler em 7 dias, assim, um livro tão grande, 50 capítulos. E resolvi fazer esse vídeo aqui para fazer um apanhado, assim, não muito detalhista, sobre o livro, mas houve um vídeo que eu fiz, acho que no dia 1º ou dia 2 do 7, que eu falei um pouco sobre os primeiros capítulos, da criação e de Noé, e eu indiquei os vídeos do professor e pastor Adalto. Então, é só você procurar no YouTube, você vai achar vídeos tremendos. É um cientista cristão que fala sobre esses primeiros capítulos da Bíblia de forma tremenda. Então, eu quero falar aqui hoje a partir do capítulo, já que encerra depois do dilúvio. Então, o dilúvio, deu tudo certo, a família de Noé se salvou. E a partir então do capítulo, quando eles descem da arca, deixa eu ver se eu acho aqui uma parte que eu acho tremenda, Gênesis 8:22, Deus prometeu para Noé: enquanto a terra durar, a sementeira e segue, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aleluia. Então você não precisa temer, o mundo não vai acabar enquanto Deus não quiser, vai continuar tendo a terra, vai ter sementeira e colheita, vai ter frio e calor, vai ter verão e inverno, dia e noite, porque Deus prometeu, amém? Então aí Deus faz uma aliança com Noé, capítulo 9, capítulo 10 fala sobre a descendência, de Noé, gerando aí as várias tribos de várias nações, do mundo inteiro. E depois no capítulo 11 nós vemos a questão que a terra tinha uma mesma língua, construíram a Torre de Babel e Deus não aprovou, aquela torre, e confundiu as línguas, e ali começou então as várias línguas, e tem mais de 10.000 línguas no mundo. Como quando Deus quer fazer alguma coisa é sempre bem multiplicado, E depois vem a partir do capítulo 12 falando de Abraão. A história de Abraão, amados, é tremenda, você tem que ler, é a história do pai da fé. Todos nós somos benditos, na fé de Abraão, e somos chamados a ter essa mesma fé. Então, o Senhor apareceu a Abraão, Foi Deus que escolheu Abraão, e no capítulo 12, versículo 7, fala que ele edificou um altar ao Senhor. Foi a primeira vez que fala que Abraão edificou um altar ao Senhor. E aí, Abraão teve então as suas peregrinações, Ele era um nômade, uma pessoa muito rica, que tinha muito gado e muitos servos. Então Abraão foi para o Egito, voltou do Egito, Abraão ainda estava com Ló, aí Ló foi morar em Sodoma, Aí no capítulo 14 fala que Abraão se envolveu, num conflito que aconteceu lá entre Sodoma e outros reis, e Abraão então reuniu os seus servos, 318, parecendo coisa de Gideão, Ele reuniu os seus servos, 318, e foi à guerra e conseguiu pegar de volta Ló e sua família, que estavam sequestrados, e todos os habitantes de Sodoma que estavam sequestrados. Abraão era realmente um líder. Aqui a Bíblia fala nesse capítulo 14 que ele era um confederado. Ele não era apenas uma pessoa morando ali numa tenda. Ele tinha com certeza mais de 1.000 pessoas morando com ele, porque só 318 eram homens, Imagina o tanto de mulheres e crianças e agregados que tinha ali morando com Abraão. E até agora ele não tinha nem filho ainda. Aí, no capítulo 15, Deus promete a ele um filho, novamente,
Lembrando também que Abraão começou a sua jornada com Deus quando ele tinha 75 anos. E no capítulo 15, versículo 7, Deus fala assim: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdá-la. Então, Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus porque ele tinha um projeto na vida, né, de Abraão. E aí foi acontecendo muitas coisas, foram passando os anos, né? No capítulo 16, a Sara dá a sua serva Agar, né, para que Abraão tivesse um filho, e acabou tendo muito conflito isso, né? E Abraão então tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Aí no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Aí a partir daí realmente acontecem mais coisas tremendas na vida de Abraão, né? Então Deus faz uma aliança com Abraão, muda o nome dele, e é tremenda essa mudança do nome dele, que ele fala assim: disse mais Abraão, disse Deus a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e darei a ela um filho, e abençoarei e será mãe de nações. Então, além de mudar o nome de Abraão, Deus mudou também o nome de Sara, porque Sara fazia parte do projeto de Deus para a vida de Abraão, né? Deus fazia questão que Sara tivesse esse filho. E no versículo 19, capítulo 17, versículo 19, o próprio Deus escolheu o nome de Isaac. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Então, Deus já deu até mesmo um nome, né? Porque Deus sabia o que ia significar Isaque na vida de Abraão e de Sara. Isso significava sorriso, né? Deus é um Deus de alegria. Então, capítulo 18 é naquela situação em que Abraão ele intercede, né, pela salvação de Sodoma, porque Ló morava em Sodoma. Então, Abraão tem uma experiência ali tremenda com Deus, né, e intercede. Ele fala: Senhor, se lá tiver 50, o Senhor vai destruir a cidade? Aí o Senhor fala: não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Aí no final, amados, termina em 10. No versículo 32, termina em 10. Se tivesse 10, Deus não teria destruído Sodoma. Mas não tinha nem 10, né? Só tinha Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Somente 4 pessoas. Então Deus mandou anjos, né? Capítulo 19, Deus mandou 2 anjos para a casa de Ló, para retirar Ló daquele lugar, para ele escapar, e acabou no final, uma história super triste, acabou escapando somente Ló e as suas 2 filhas, né? A gente vê aqui uma história triste, né? De uma família que deu tudo errado, porque escolheu morar em Sodoma e não conseguiram, né? Manter o mesmo padrão de vida espiritual que Abraão tinha. No capítulo 20, nós vemos aqui mais uma história, né, na vida de Abraão, que ele nega que Sara é sua mulher, mas Deus intervém. Aí depois vem o capítulo 21, vem o nascimento de Isaac. Enfim, chega, né, a vitória de Abraão e de Sara. E então ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Ele teve seu filho, mas isso não era uma coisa assim tão de se admirar, porque naquela época, né, as pessoas ainda estavam vivendo naturalmente 120, 140, 160 anos. O próprio Abraão viveu mais de 150 anos, né? Agora, para a mulher ter filho aos 90 anos já era bem mais difícil, porque fala que Sara não tinha mais, né, o costume das mulheres. Então, vamos lá para o capítulo 22. Quando Deus fala com Abraão, faz aquele grande desafio dele entregar o seu próprio filho, o seu único filho. E aí
Isaac, não fala qual era a idade dele, mas talvez ele já fosse assim, pré-adolescente, né? E ele vai andando com Abraão e ele pergunta, né? Isaac pergunta para Abraão: Senhor, meu pai, aqui tem a lenha e etc. Mas e cadê o cordeiro? E aí Abraão fala pela fé, né? Ele fala assim: Deus providenciará para si o cordeiro. Glória a Deus. Quando chega naquela hora, lá na hora, né, que Abraão levantou o cutelo, aí Deus bradou, né? O anjo de Deus bradou, dizendo: não faça isso. Agora eu sei, né, que você realmente tem fé. E aí Deus fez com que aparecesse ali um cordeiro e realmente Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Aí no capítulo 23 tem a morte de Sara, uma situação que por causa da morte da Sara, me chamou aqui a atenção. Abraão teve que comprar o primeiro pedaço de terra de Canaã. Primeira vez que um israelita teve um pedaço de terra em Canaã. Olha que tremendo, você pode ler o capítulo 23, porque Abraão precisava de um lugar para enterrar a sua esposa e para que depois ele também fosse enterrado, né? Então ele teve que comprar esse pedaço de terra de Canaã. Que tremendo, né? Ele estava ali já tomando posse, né? Porque Deus tinha falado com ele: percorre a terra, né? E quando ele percorreu a terra, vários anos da vida dele, né? Que ele era nômade, e quando ele compra esse pedaço de terra, ele está ali então tomando posse mesmo da terra, né? Muito importante isso. E depois a gente vê no final do capítulo de Gênesis que também foram enterrados ali naquela sepultura, naquele campo, né, de sepultura, foi enterrado também Isaac, Rebeca, Jacó e Leia, né? Todos foram enterrados, ou seja, os patriarcas, né, e suas esposas foram enterrados ali naquele pedaço comprado, né, por Abraão. Glória a Deus, que homem de visão, né? Aí o capítulo 24 é tremendo, é um capítulo enorme, parece que não vai acabar nunca mais, 67 versículos, quando Abraão envia um servo para buscar uma prima, né, para se casar com Isaac. E esse homem que era servo de Abraão tinha muita fé também, né? Fez um propósito com Deus abençoou poderosamente esse propósito. E a Rebeca quis ir, né? Perguntaram para ela se ela queria ir para casar com Isaac, e ela quis, né? Quem sabe ela já orava por isso, quem sabe ela estava procurando, né, de Deus uma resposta com quem casar, né? Tá vendo como é importante a gente orar, né? E é tremendo que no final do capítulo 24 fala que Isaac estava no campo orando. No final do capítulo aqui 24, ele estava orando de tardezinha no campo, quando ele viu de longe os camelos chegando, era Rebeca. E naquele mesmo dia ele se casou com Rebeca. Foi amor à primeira vista, né? Capítulo 25 fala, né, que Abraão ainda casou com outra mulher e teve mais filhos, né? Como eu falei, não era difícil para um homem de 100 e poucos anos ainda ter filhos, né? E aí depois vem a morte nesse mesmo capítulo 25, vem a morte de Abraão. E Abraão morreu velho e farto de dias. Tem um lugar aqui que fala qual foi a idade dele. Aqui, 175 anos. No 25:7. 175 anos que Abraão viveu. Tremendo, né? O pai da fé viveu muito. Aí depois, vamos então pular aqui para o capítulo 26. Isaac então começa a ter seus próprios desafios, né? Agora não tem mais o seu pai, Abraão, e Isaac então herdou, né, de Abraão toda aquela fortuna, todos aqueles servos, todo aquele gado, e ele foi muito próspero. Aqui a palavra fala que tudo que ele fazia, assim, Deus abençoava, porque Deus tinha um propósito dele ser grande ali naquela terra, né? Porque se eles não fossem grandes ali na terra, eles seriam engolidos, né? Eles não seriam a nação, e Deus estava formando uma nação, né? Então ele tinha ali
alguns problemas ali com os filisteus, né? Os filisteus habitavam aquela terra e Isaac ficava em situações às vezes difíceis com aquele pessoal. E depois a mulher de Isaac, né, a Rebeca, também não tinha filhos, ela era estéril, e fala que Isaac orou por ela 20 anos, meus amados, 20 anos, aí até que ela teve os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú não agradava muito, né, os pais, e Jacó buscava agradar mais os pais. E capítulo 27, então, a gente vê que Esaú rejeitou a sua primogenitura, né, vendeu por um prato de lentilhas, e tem a questão da bênção, né, que Jacó enganou, Jacó não, desculpa, isso mesmo, Jacó procurou Isaac e recebeu a bênção no lugar de Esaú, né? É muito difícil a gente entender por que Deus permitiu isso, né? Mas tem coisas que a gente vai entender só depois. Por causa dessa questão aí da bênção, Jacó teve que fugir. Aí Jacó fugiu, né? Foi morar com o seu tio Labão. E Jacó sofreu, né, nas mãos do Labão, porque Deus provavelmente estava trabalhando na vida de Jacó. Mas antes de falar aqui sobre essa questão, eu quero destacar aqui o capítulo 28, versículo 20, que quando Jacó estava na viagem, né, ele teve uma experiência com Deus, ele viu anjos, ele viu, né, o céu aberto no sonho, né, e ele fez um voto. Versículo 20 ele fala: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Então essa aqui já é a segunda vez que fala sobre dízimo aqui na Bíblia, porque a primeira vez eu passei aqui batido, mas foi no capítulo 14, quando Abraão encontra com Melquisedeque. Isso, 14, Gênesis 14, 18. Ele encontra com Melquisedeque, né, Abraão, e ele deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então Jacó já tinha aprendido, né, com Abraão e com Isaac sobre essa questão. Tremendo, né? Eles tinham assim essa experiência mesmo assim com Deus. E ele fez esse voto. Ele não estava dizendo eu vou dar o que eu não tenho. Ele estava dizendo eu vou dar daquilo que Deus me der, né? Essa é a visão mais correta biblicamente, né? Biblicamente correta. Então, no capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, nós vemos a história então de Jacó lá com Labão. E aí trabalhou 7 anos pela Raquel, que ele era apaixonado. Aí o Labão enganou ele, deu a outra filha, né? Mais velha, Leia. Depois ele foi trabalhando para Jacó e o texto aqui fala que ele trabalhou 20 anos para Labão. Jacó trabalhou 20 anos para Labão e mudou o salário dele 10 vezes. Ou seja, combinava um salário, aí depois voltava atrás, né? Combinava uma coisa, depois voltava atrás, né? Jacó estava ali sofrendo na pele, né? Talvez algumas coisas que ele tinha plantado, né? Mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo e Ele sempre só permite na nossa vida aquilo que Ele sabe que vai ser útil, né? Para nós. Então, no capítulo 32, tem aquela grande experiência, né? De Jacó, que Jacó teve um encontro, né? Com os anjos de Deus. E
depois ele vai no mesmo capítulo 32, ele tem aquela experiência, né, com o anjo, e ele fala que ele viu Deus face a face no versículo 30, que ele ficou toda madrugada ali naquela oração, naquela luta, e depois ele conseguiu sair vitorioso, foi abençoado, né? Depois no capítulo 33 fala sobre o encontro, né, de Esaú e Jacó, e eles se reconciliaram. Isso foi tremendo, amados, tremendo. Eles se reconciliaram, Deus já tinha quebrantado o coração de Esaú, e então eles se reconciliaram, e isso foi uma grande bênção. O capítulo 34 conta uma história meio triste, né, dos filhos de Jacó, em que eles traíram, né, ali o acordo que eles fizeram com aqueles homens daquela cidade. E no capítulo 35, Jacó começa a colocar ordem, né, na sua casa, e fala para todo mundo jogar os deuses falsos fora, né, e se santificarem, porque ele estava colocando ordem na casa dele. E aí nasce Benjamim, a Raquel vem a falecer. O capítulo 36 fala apenas dos descendentes, né, de Esaú. O capítulo 37 começa a falar dos sonhos de José. Aí começa a história de José. Aí José tem todos aqueles sonhos em que Deus mostra, né, que um dia ele estaria como rei e os seus irmãos estariam prostrando-se diante deles. E ele contou esses sonhos e os seus irmãos não gostaram. Ninguém gostaria, não é verdade? Se fosse na sua casa, em relação aos seus irmãos, você ia gostar de alguém contar um sonho assim, né, em que a pessoa é exaltada e você está em segundo plano? É uma coisa natural, ninguém ia gostar. Aí o capítulo 38 fala um pouco, né, da descendência de Judá, da história da vida de Judá, que posteriormente veio a ser a tribo de onde surgiu o rei Davi, né? O capítulo 39 fala de José na casa de Potifar, né? Que ele foi acusado injustamente por aquela mulher e ele acabou sendo preso. Capítulo 40, ele está na prisão, interpreta os dois sonhos, né, de dois servos de Faraó. Os sonhos se cumprem, mas aquele homem que volta a ser copeiro esquece totalmente de José. No capítulo 41, José interpreta os sonhos de Faraó e com grande precisão. E é interessante, achei interessante aqui no final do capítulo 41 que José, né, assim com a sabedoria, não sei se jogando verde para colher maduro, ele fala assim que Faraó tinha que escolher um homem entendido e sábio para pôr sobre a terra do Egito, para que, né, esse homem pudesse amontoar trigo e tal nos anos de fartura. Aí depois o faraó fala assim: uai, esse homem é tu mesmo. Então, tremendo, né? Ele mesmo deu o conselho para o faraó e o faraó falou: então é você mesmo. É muito bom quando isso dá certo. E aí o capítulo 42, por causa da fome, os irmãos de José começam a ir para o Egito para comprar trigo, para comprar alimentos, porque senão eles iam passar fome, né? Eles já estavam com grande dificuldade, eles eram ricos, eles tinham dinheiro, eles tinham posses, mas a terra não estava dando nada, tinham grande fome, então eles precisavam comprar, né, a comida. E eles foram, e José então começou a fazer uma certa manipulação, né, daqui da vida dos seus irmãos. No capítulo 42 e 43, ele não se revelou da primeira vez, só se revelou da segunda vez, né, e quando ele se revelou, eles se reconciliaram, né, e José então manda trazer o seu pai Jacó e toda a sua parentela para o Egito. E achei super interessante que eles se reconciliam, né? No capítulo 45 e no capítulo 46 é organizada uma grande comitiva, né? Até com carros do Egito, para que a família de Jacó fosse toda para o Egito. E é tremendo aqui que no 46, 27 fala assim que eram 70 almas, contando com os filhos, né, de José.
70 pessoas, mas já era uma nação. Era uma nação já de 70 pessoas. Era o povo de Israel, né? Dessas 70 pessoas que foram para o Egito, ali se tornaram milhões e milhões e milhões, né? Até quando se levantou Moisés para tirar eles de lá. Aí vem o capítulo 47, que José apresenta o próprio pai, Jacó, para Faraó. Não estou falando para vocês que já era uma nação? Quem é que ficava vendo assim o Faraó, gente? Quem é que ia visitar o Faraó assim, ia ter uma audiência com o Faraó? Deus fez de tal forma que José fosse uma pessoa tão importante para Faraó que Jacó teve um encontro com o Faraó. No capítulo 47, 7 fala assim: e trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Quem era? A Bíblia diz que quem é o maior abençoa o menor. Jacó era, diante de Deus, maior do que Faraó. Jacó já era o líder, né, de uma nação. Para Deus já era uma nação. E Jacó abençoou a Faraó. Gente, como isso é impactante para mim. Porque Deus usou todas aquelas circunstâncias na vida de José, né, moveu céus e terra para que, naquele momento, o povo ali, junto com Jacó, que já era uma nação, né, diante de Deus, fossem ser salvos ali, morando no Egito, e Jacó já era visto como um grande, né, como um rei, praticamente como um rei. E tanto é que José, né, continuou, né, ainda faltava 5 anos quando Jacó foi morar no Egito. Ainda faltava 5 anos ainda da fome. E aí Jacó continuou morando lá, né, com José e todos os seus filhos. E José continuou fazendo grandes coisas, né, e conseguiu comprar para Faraó tudo que Faraó queria, né? Porque tinha o trigo, tinha os alimentos e foram então o Faraó foi enriquecendo, né? Enriqueceu muito, muito mesmo. Por isso José era tão bem quisto, né? No Egito. E aí a gente vê no capítulo 48 que Jacó adoece, abençoa seus filhos. Ele viveu 147 anos, Jacó. Ele ficou 17 anos no Egito. Então ele conviveu esses 17 anos, né, alegremente ali com José. Ele abençoou os filhos de José. Depois no 49, né, no capítulo 49, ele fala uma palavra para cada um dos seus filhos. E no capítulo 50, fala sobre o enterro, né, de Jacó. Foi um enterro incrível, gente. Foi assim, se você ler o capítulo 50, parece coisa assim que iam enterrar um faraó, parece que iam enterrar um rei, né? Foi assim uma grande comitiva e todos os grandes ali dos egípcios, né, participaram. Então a gente vê assim que nesses últimos capítulos de Gênesis, Deus já estava tratando ali Jacó, né, como um dos patriarcas, e Deus já estava tratando ele como um rei, né? Por quê? Porque ele era o líder, né, e o ancestral de uma grande nação. E até hoje Israel é uma grande nação. E nós, eu e você, servos de Deus, somos o Israel de Deus. Amém? Enxertados na nação de Israel pela fé, né? Nós somos o Israel de Deus. Então foi tremenda essa leitura de Gênesis, né? Espero que você vá gostar, ou que você tenha gostado, se você não leu esses dias, leia o livro de Gênesis. E amanhã dia 8, né? Dia 8/7/2020, a gente continua a nossa leitura bíblica, essa leitura bíblica de 6 meses. Amém? Um abração para todos. Estou orando por vocês para que um máximo de pessoas consigam ler a Bíblia em 6 meses. E me comente,
Faça comentários aí no Instagram, no Facebook, que você está lendo, que eu vou estar orando por você, tá bom? Um abração. Tchau.